Bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos os nossos irmãos. Essa noite, a noite passada, né, estávamos na mesa do Cordeiro, que é o lugar onde aqueles que se chegam a Cristo devem verdadeiramente se alimentar, porque se alimentam através daquilo que vem do Espírito, através dos seus irmãos, que já chegaram-se também a Cristo. Há outros Cristos como ele. Então a gente estava ali na mesa, e ontem por acaso foi uma mesa só com duas pessoas. Embora outras pessoas hoje estejam ouvindo certamente aquilo que gravamos, mas não se pronunciaram na mesa. Porque na mesa do Cordeiro há liberdade. Em Cristo nós temos total liberdade para fazermos como nós entendemos que é o correto, segundo o Espírito. Mas existe muita confusão acerca do que é viver na carne e do que é viver no Espírito. E nós ontem estávamos falando acerca disso, porque tocávamos acerca de Isaías 65, do reino milenar, que falava ali na época para os hebreus o que era o reino milenar, e estava descrevendo ali. E isso nos Cristo nos migrou para esse entendimento entre o que é ter um entendimento na carne e o que é ter um entendimento no Espírito. Interessante isso, né? Porque nós vemos muitas pessoas falando acerca disso e fazendo verdadeiras traduções do Espírito com relação à Escritura. Mas a gente entende que há pouca, não digo nenhuma, pouca valia desse entendimento da Escritura para o entendimento do homem. O nosso objetivo não é fazer com que o homem entenda o que está na Escritura, porque isso acaba sendo pelo cérebro do homem e não pela mente do homem. Não sei se estão começando a compreender o que eu quero dizer, mas existe um grande diferencial entre discernir no espírito e entender com a lógica humana. Isso é muito diferente. Quando você entende na lógica humana, você está entendendo na carne, mas não está discernindo no espírito. Por isso digo que quando alguém interpreta a Escritura para você, ele está ajudando a você a entender na lógica humana, mas não está discernindo no espírito, porque é preciso estar no espírito para poder discernir no espírito, compreende? É uma coisa que flui de dentro para fora. Não é uma coisa que passa no nosso crivo mental, que o homem vai ficar avaliando, porque aí volta à condição do Éden e ao caminho de Caim. Não sei se estão conseguindo entender. Eu vou procurar fazer-me o mais claro possível, e não há aqui nenhum tom professoral de querer ensinar os irmãos. Longe de mim, não há pretensão de ser professor dos irmãos. De modo algum, nunca houve essa pretensão. Né? A gente recebe julgamentos aqui e ali e a gente até estranha, né? Porque as pessoas acham que às vezes a gente é muito incisivo, às vezes tem gente que acha a gente até grosseiro. É interessante isso. Mas esse é o meu natural. Se você não gosta do meu natural, sinto muito, então vá ouvir um outro Cristo. Porque o meu jeito crístico de ser é esse. Eu não tenho como mudar essa minha natureza Rodolfo de ser. Mas o Cristo que é em mim é a somatória entre a divindade e o homem natural. E o homem natural é o Rodolfo. Eu não tenho como mudar isso. Então, a somatória disso é o Cristo que habita em mim. Percebe? Assim como há em todos os irmãos. Mas é preciso crer que o Senhor já tirou o pecado do mundo. Se você não entender isso, você não consegue seguir adiante. Percebe? Todo o entendimento do reino de Deus é a partir da libertação do pecado. Porque ele veio e remiu o pecado. Ele na cruz, ele levou o cativo e levou o cativeiro. Compreende? A ressurreição gerou tudo isso. A ressurreição do Cordeiro. A ressurreição do primeiro Cristo. Perceba. O primeiro Cristo nos mostrou o caminho e nos fez mais do que vencedores. Por quê? Porque ele venceu o mundo primeiro e nos ensinou como fazer.
mas nos ensinou não segundo a Escritura, mas segundo o Espírito Santo. E se você ainda não tem o Cristo, não está mergulhado na palavra, você ainda não está batizado no Espírito, ou seja, batizado no Cristo, na morte de Cristo, você não entende essas coisas. E você fica tentando pegar a Escritura que está aqui e olhar para ela como um livro-texto, analisando textos bíblicos e tentando proceder isso para chegar no Espírito. Não chega. Não é esse o caminho. O caminho de Cristo não é esse, é o caminho de Caim. Volto a insistir. Se você fica ensinando os outros a fazer isso, eu lamento. Pode ajudar uma pessoa aqui e ali, eventualmente. Dá alguns discernimentos. As pessoas se sentem bem com isso. Eu não estou dizendo que isso é mal. As pessoas se sentem bem, mas não levam a Cristo. Para levar a Cristo, é preciso levar o entendimento do reino. É preciso, em primeiro lugar, entender que a morte de Cristo tirou o pecado. E que essa é a chave para entrar no reino de Deus. Se você não entender que está perdoado do pecado, você continua achando que é pecador e carente da glória de Deus. E não é mais. Desde a morte remidora de Cristo, que isso não é mais assim. E aí você fica acreditando na racionalidade. Entenda, viver na carne é viver no racional. É viver naquilo que você pensa, na sua opinião. A sua opinião não é importante para Deus. Ele manda a alma calar-se. Porque a alma do homem é que se rebelou contra o Senhor lá no Éden. Foi a alma do homem. A natureza humana se rebelou contra as ordens do seu Criador. Esse é o pecado. É o pecado da desobediência. O homem desobedeceu a Deus. Por quê? Porque não deu senhorio a ele, não permitiu que Deus fosse Deus na sua vida. O homem passou a ser o gestor, ou seja, se você não entender isso, você não consegue progredir para o reino. Percebam, isso são elementos fundamentais e essenciais para você entender o reino de Deus. Não adianta eu querer te ensinar a Escritura, nem colocar ela dentro da tua cabeça, dentro do teu cérebro. Isso não vai produzir resultado eficaz. No entanto, quando eu mostro para você que o perdão de Deus é uma realidade, eu mostro a realidade do reino para você. E ajuda você a chegar nos 7 princípios. Porque uma vez entendendo, há uma metanoia. O jumento selvagem, que é livre nas pradarias. Deus morreu por todos, antes e depois da cruz. Percebe? Dos antes da cruz e dos depois da cruz. Ele morreu por todos. Ele não faz acepção de pessoas. Não é o meu grupinho que é salvo e o outro não é. A salvação é um plano maior de Deus para levar você a modelo dele, que é Cristo. Se você chegar no modelo perfeito de Cristo para você, você está salvo. Esse é o princípio da salvação. A salvação se dá por isso. Não é por você levantar a mão e dizer, Senhor Jesus, eu te aceito. Quem é você, petulante, para dizer que aceita o Pai? Ele é que te aceitou. Você é muito arrogante por dizer que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Ah, é você que aceita. Não foi ele que te aceitou, não. Você é uma alminha que já foi ganha por Jesus na cruz do Calvário. Todas essas almas são dele. Ninguém precisa ganhar para você para Cristo. Você já é ganho, todos eles. Estejam dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Compreenda isso. A religião bota muito mito, muito sofisma na sua mente, e você fica crendo que é preciso fazer uma série de rituais para Deus se agradar de você. Você canta louvores enormes, maravilhosos, não nego. São lindos, mas não levam você a Cristo. Aquilo não é um perfeito louvor. O perfeito louvor é quando você fala palavras de salvação. Esse é o perfeito louvor, porque essa é uma adoração. Compreende? Isso pode agradar a muitos e desagradar a outros, mas essa é a realidade no espírito, eu não posso diferir disso. Então é preciso você entender que existe um homem livre e existe um homem cativo. Isso sempre aconteceu. O homem, para se tornar livre, é preciso ele chegar a Cristo, porque só em Cristo nós somos livres. Enquanto não atingirmos isso, nós vamos viver num aquário com a impressão de que estamos livres, mas na verdade somos prisioneiros nesse aquário.
porque você não vê as suas paredes, mas você não consegue transpô-las. E se você quiser transpor, vai vir um cara dizer para você, ei, você é peixe do meu aquário, você não pode ir para lá. Compreende? Esse é o aquário. E essa é a liberdade. Então, entenda, o homem, ele só consegue discernir as coisas no Espírito de Cristo. Fora isso, ele está tendo um entendimento racional, e não é pela racionalidade que o homem chega a Deus, é pelo crer. E o crer é algo que, entenda, é crer com todo o entendimento, com todo o seu corpo, cada energia sua, faz você chegar-se a Deus. Então excede o entendimento. O crer é sobrenatural. O crer não é natural, porque o crer vem pela fé. Vem pela fé no Cristo Salvador, naquele que morreu porque eu e você precisávamos disso para ele nos resgatar. Ele fez isso na cruz. Ele tirou o pecado do mundo e lhe tornou livre. E a nossa mente agora tem que dar o senhorio a quem tem senhorio. Você não diz que o Senhor é Senhor e Salvador da sua vida? Então dê senhorio a ele. É isso que eu estou falando aqui. Dê senhorio a Deus, ou seja, permita Deus tomar a frente. Antes de você tomar uma decisão ou querer dar a sua opinião, que é Jezabel falando na igreja, em vez de você fazer isso, que é pela lógica racional do homem, pare de dar a sua opinião. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Fica calado para poder ouvir a voz de Deus. Você fala o tempo todo, acha que é doutor, então você não precisa aprender, você precisa ensinar. Mas vai ensinar uma obra que não é sua? Porque toda obra, amados, é de Cristo. Toda a obra que Cristo fez, ele fez obra completa. Me diga uma coisa, ontem até o irmão Marcos estava falando para isso. Diga-me uma coisa que Cristo não tenha feito para provar a sua humanidade. Ele fez todas as coisas necessárias. Você veja ali a luta das mentalidades no deserto, né? O homem Cristo lutando contra a divindade. O homem queria sobrepujar a divindade. Ele está mostrando o que aconteceu no Éden ali. Houveram as tentações de transformar a pedra em pão, ou seja, de transformar a palavra e o pensamento do homem na palavra de Deus. Isso não é possível. Não é possível, porque nem só de pão, né, de toda a palavra do homem, de todo raciocínio, reflexo humano, né, conhecer a língua dos homens que o faz com Cristo. É preciso entender a língua dos anjos, que é o entendimento do Espírito de Cristo. É ter a palavra dentro de si. E a palavra nos dá o discernimento. Você não precisa raciocinar, você não precisa ter lógica de pensamentos. Ela flui. É assim que é o Espírito. Então, irmãos, não adianta eu ficar aqui querendo, com uma verborréia maravilhosa, que eu entendo ensinar você pela Escritura. Você não chega a Cristo pela Escritura. Você precisa chegar a Cristo para discernir a Escritura. Então, eu não vou fazer como a religião faz. Jamais, eu não posso seguir o caminho da religião, porque eu estaria seguindo pelo caminho de Caim. Oh, mas a religião não ensina o caminho de Caim. Ensina. Todo homem segue o caminho de Caim. É natural, ele visa seus próprios interesses. O Cristo não visa os seus próprios interesses. O que ele diz lá em 1 Coríntios 13? Não se ensoberbece, não entende mal, entendeu? Devolve o mal com o bem. Tudo sofre, tudo crê. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo que habita em nós. Enquanto você não estiver processando essas coisas, e eu não estou dizendo que você vai se tornar um santinho do paoco. Não é isso não, amado. Não é isso não. Não é uma coisa, não é uma falsa santidade. Não é isso. Isso é uma coisa que vem de dentro para fora. Não é uma coisa que vem de fora para dentro. Então não adianta eu querer pegar aqui, ler e achar que isso vai de fora para dentro mudar o meu interior, fazer a metanoia. Não faz. É preciso que o Espírito de Cristo produza essa metanoia. Aí sim. Aí passa a haver liberdade e entendimento, coisa que não está havendo nesse mundo.
Todas as pessoas falham, os governos falham, porque o homem vai pela sua racionalidade. E nós já vimos que o governo humano é um fracasso total. Você vê o Brasil, a situação que se encontra, governado por uma pessoa que não tem sustentação. Você vê os Estados Unidos governado por uma pessoa que é considerado por muitos como um louco. Perceba, o mundo está todo assim, de ponta à cabeça, de pernas para o ar, virado ao contrário. Porque esse tem sido o governo humano. Aí você me pergunta, mas por que Deus, então, não toma uma atitude e muda essa situação? É que essa mudança ela é gradual. Essa mudança é uma mudança de dentro para fora, é na mentalidade. Essa é a volta do Senhor Jesus. Você quer saber como é que é a volta? Quando todo joelho se dobrar, significa que toda mentalidade foi cativa a Cristo. Se toda a mente for cativa a Cristo, todo pensamento for cativo a Cristo, os homens vão agir segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Segundo a carne é segundo as asperezas. Tem muita gente boazinha, né? Que faz coisas excelentes, toma medidas salutares com relação aos seus irmãos, pão é quem precisa, pão de comida, padaria mesmo, dá uma cesta básica, dá uma ajuda, mas isso não vai resolver o problema do mundo. Alivia a pessoa necessitada e alivia a nossa própria consciência, mas não é esse o caminho de Cristo. Continuam todos precisando da necessidade, mas na hora que muda a mente, passa a ser o Éden. Aí nós passamos a ver o Éden. Quando a realidade do homem muda, imagina um presidente da República mudando a sua mentalidade para a mentalidade de Cristo. O povo como Cristo. Pensa nisso. Fale isso com cuidado. Se o nosso presidente da República olhar para as pessoas e ver Cristo nelas, será que esse plano de salvação do país aí, né, da falência, será que vai continuar perdurando? Claro que não. Claro. Esse plano não é apenas paliativo para resolver o problema. O problema está aqui, na mentalidade. Se resolver a mentalidade, resolve todos os problemas do mundo, porque Cristo é a solução. Porque o mundo foi para ele, todas as coisas se fizeram e se fez. Então, quando entendemos isso, nós nos tornamos mais do que vencedores. Por quê? Porque estamos seguindo o modelo de Cristo. E ele é vencedor. Então, nós com ele somos mais, porque já aprendemos o caminho. As pedras foram quebradas e foram tiradas. Ele tirou a pedra do caminho. Quem era a pedra do caminho? O pecado. A carne que é o pecado foi rasgada. Esse véu que foi rasgado de baixo para cima, que tantas pessoas falam e não sabem do que falam, está se referindo à carne do homem. O pecado é a carne do homem querendo militar contra o espírito do homem. Isso não é possível, porque o homem não pode dar senhorio a si próprio. Ele tem que dar senhorio a quem é Senhor. E quem é Senhor é Cristo, que é a mescla perfeita da divindade com o homem. Cristo é isso. Então a gente está restaurando os princípios de Deus na nossa vida. Quando a gente começa a restaurar os princípios de Deus na nossa vida, a nossa vida muda. Porque estamos dando senhoria a esse sentinela. Ele passa a ser o sentinela da nossa vida. Ele passa a ser o governante da nossa vida. A palavra que flui de dentro para fora passa a ser o nosso tutor, o nosso aio, e não a tábua da lei ou a Bíblia, hoje em dia. Antes era a tábua da lei que era o nosso aio. Agora é a Bíblia que é o aio das pessoas. Mudou só o formato, mas a situação continua a mesma. É preciso mudar a mentalidade. Se eu não mudo a mentalidade, eu não chego a Cristo. Porque Cristo é uma mudança na nossa mentalidade. Você creu. E pelo crer, você é batizado. O que é ser batizado? Ser batizado é ser imerso na palavra, é ser imerso no Espírito, é ser imerso no entendimento do reino de Deus. Está começando a compreender? A gente não fala feito louco, não, gente. É porque a nossa vida, Cristo pegou as coisas loucas desse mundo para confundir sábios. É isso que é o entendimento que se diz.
Pegou essas coisas loucas e aparentemente, mas não passa no meu racional, meu irmão. Isso não consigo entender nem conceber o que você está falando. Eu sinto muito. Permita Deus ser Deus na sua vida e você irá entender o que eu estou dizendo. É preciso haver um movimento de dentro para fora, porque é assim que Cristo se manifesta. Foi assim que ele manifestou em Marcos, em Jorge, em mim, na Luciene, na Valdiza, em tantos irmãos que eu conheço. Mas tem muitos irmãos que já estão em Cristo, mas ainda estão vivendo uma racionalidade de entendimento quando tenta explicar a Bíblia para todas as pessoas. É bom? É bom, mas não resolve a vida das pessoas. É preciso que elas sejam levadas cativas a Cristo. O pensamento delas seja cativo a Cristo, para que Cristo seja o governante da sua vida. Se Cristo não for o governante da sua vida, em vão vigia a sua sentinela, porque a sua sentinela está dorminhoca pelo vinho da Babilônia. O vinho da Babilônia são esses sofismas que são colocados na mente. A marca da besta, está lembrado? Que é colocado na testa, que é o nosso entendimento, e na mão direita, que é o fazer do homem. Então o homem está sendo marcado na mão e na testa pela marca da besta. É isso que a Escritura retrata. Mas que muitas pessoas leem e não conseguem compreender o que é isso. O que a gente pode fazer? Explicar. É o que a gente pode tentar explicar. Para que os irmãos possam abrir um pouco, dilatar um pouco a sua consciência, para que Cristo entre e faça morada na sua vida. Compreende? Para que os sofismas não continuem a entrar. Porque antes do sofisma entrar, o sentinela está vigilante, que é Cristo, que é a palavra. E aí ele vai fluir e dizer para você, vai para a direita ou vai para a esquerda. Cala-te, ó minha alma, para ouvir o que o Espírito diz. Percebeu? O nosso governante é Cristo. Ele é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Se você não fizer esse entendimento, não fizer esse mandamento, você está fora do reino. Não adianta, porque você não consegue viver o reino. A porta do Éden ainda não foi aberta para você. E eu estou doidinho. Marcos, Luciene, Jorge, todos nós estamos doidinhos para que você entre no Éden, junto com todos nós, de mãos dadas, todos juntos. Ninguém quer ser o primeiro, nem quer ser o último. Porque o primeiro foi Cristo e o último também. Mas o último dentro da gente. Porque quando ele está dentro de nós, você é capaz de milagres, prodígios e maravilhas. Quando Cristo em todos, que é um espírito corpóreo, se manifestar, ele se manifestará em todos os Cristos de uma só vez. Conseguiu compreender, amado? Não é tão difícil ter o entendimento, mas é preciso sair da caixinha. A caixinha é aquilo, todos os pensamentos que foram formatados na sua mente, para que você entenda segundo a religião, mas não entenda segundo Cristo. É diferente. Eles não estão produzindo um mal, mas eles geram o mal, mesmo sem saber. É isso que Paulo dizia. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu nem quero, nem passa na minha cabeça de fazer, esse eu faço. É isso que causa a religião. A religião faz isso. Faz exatamente as palavras que Paulo estava dizendo ali. O bem que eles querem fazer, não conseguem. Mas o mal, mesmo que não queiram, acabam fazendo. Tá certo? Para o dia de hoje, é o que eu tinha para os irmãos. Esse é viver entre o racional e o espírito. Então, é preciso dar lugar ao espírito e parar com a racionalidade do pensamento. Tudo você tem que entender na sua mente e dar a sua opinião. Não, esse não é o reino de Deus. Esse é o caminho de Caim. É sempre na racionalidade, tem que passar no coração do homem. Coração é a mente. Se passou no crivo da mente, nos lugares baixos do entendimento, não chega nos lugares altos. Você não chega ao céu. Compreendeu? Cristo habita, o céu habita em Cristo, e não Cristo habita no céu. Então, aonde vai um Cristo, vai o céu junto. Percebeu? É muito legal você se chegar a Cristo e levar o céu junto com você por onde quer que você ande. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo dilate o seu entendimento, e essa é uma oração que eu faço, que Deus dilate o teu entendimento para que você possa receber o Espírito de Cristo, que é a palavra.
a palavra passa a habitar dentro de você. Você não precisa mais do livrão. O livrão está dentro de você. Percebe? Que a graça e a paz de Cristo seja com teu espírito. Amém.